Bom dia, hoje são 24 de junho de 2014, terça-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua, transparente, cristalina, etc. Deuses não existem. Deuses são produtos da imaginação humana. O nome do órgão do corpo humano que cria deuses se chama cérebro. O cérebro é, por excelência, o órgão do corpo humano que cria seres fictícios, seres imaginários, tais como deuses, lobisomem, bicho-papão, saci-pererê, boitatá, curupira, Papai Noel, mula sem cabeça, duendes, etc. Todos esses seres que acabei de nomear são criados pelo cérebro humano. Deuses não existem fora do cérebro humano. Lobisomem não existe fora do cérebro humano. Papai Noel não existe fora do cérebro humano. Mula sem cabeça não existe fora do cérebro humano. Saci-pererê não existe fora do cérebro humano. E assim por diante. Muito bem. Venho agora com o 14º vídeo, 14 vídeos até agora, né? Com o título Os Deuses na Bíblia. Estou mostrando aqui que a Bíblia está infestada de deuses. E por que a Bíblia está infestada de deuses? Por que você acha? É simples. Porque a Bíblia é um conjunto de livros muito antigo. O Velho Testamento, aqui se tratando de Bíblia cristã, o Velho Testamento data aí de 4.000 anos. E o Novo Testamento data de 2.000 anos. Portanto, a Bíblia é um livro muito antigo. E por ser antigo, ela também foi escrita ao longo de 1.000 anos por um povo, o povo hebreu, que morava numa região muito atrasada, arcaica, marcada pela violência, pela barbaridade, pela intolerância religiosa e pela ignorância científica. Portanto, aí, a Bíblia está repleta de deuses porque ela traz aí costumes de uma civilização antiga e costumes sob uma visão completamente errônea acerca do meio ambiente, acerca dos fenômenos físicos, químicos, etc. Portanto, o povo naquela ignorância, profundamente ignorância científica, o povo, marcado por profundo analfabetismo e ignorância, criaram deuses à sua imagem e semelhança. O homem não entendia o meio ambiente em que vivia. Os fenômenos físicos, fenômenos meteorológicos, eram conhecidos naquela época como obras de divindades. E aí, nessa profunda ignorância, o homem criou vários deuses. É por isso que a Bíblia está repleta de deuses. E é um livro profundamente religioso, a Bíblia. É por isso que ela está infestada de deuses. Estou mostrando aqui e apresentando a própria Bíblia, e como diz o internauta José Milton Munhoz, muito bem, fazendo uso de uma figura de linguagem muito bonita, ele diz aqui que eu faço meus vídeos sobre religião, mostrando a própria ferramenta dos cristãos, que é a Bíblia, né? Então aqui estou mostrando com a própria Bíblia que o povo hebreu, o povo que escreveu a Bíblia aqui, o Velho Testamento, o povo hebreu era um povo politeísta, estava mergulhado num mundo de deuses, de divindades. E como naquele tempo imperava a violência, a intolerância religiosa, esses povos aqui, povo hebreu, egípcio, filisteus, heveus, heteus, jebuseus, cananeus, etc., esses povos aí guerreavam entre si
por causa de deuses, numa completa ignorância. Então, mais uma prova aqui, vamos trazer mais uma passagem bíblica, mostrando que o povo hebreu estava mergulhado em deuses, em divindades. Então vamos aqui a Deuteronômio, né? Deuteronômio, capítulo 6, versículos 13 e 14. Eis aqui mais uma prova, dada pela própria Bíblia, de que o povo hebreu e ali os povos vizinhos, numa época de profunda ignorância, criaram vários deuses e brigavam entre si por causa desses deuses. Muito bem, vou lê-los. Diz assim: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Muito bem. Aqui o Deuteronômio é o quinto livro, né? O quinto livro, os primeiros 5 livros do Velho Testamento, que não é Velho Testamento coisa alguma, né? Temos o primeiro, Gênesis, o segundo, Êxodo, não é isso? O terceiro, Levítico, o quarto, Números, e o quinto aqui, o Deuteronômio, não é isso? Os cinco primeiros livros aqui da Bíblia cristã, lá no Velho Testamento, vão formar na Bíblia hebraica ali a Torá, os 5 primeiros livros. Os hebreus atribuíram aqui a feitura, a escrita desses 5 primeiros livros a Moisés. Isso não é verdade. Moisés nunca existiu e Moisés nunca escreveu nada. Pelos originais das escrituras hebraicas que aqui estão, é fácil um especialista, um estudioso entender e descobrir que aqui, nesses livros, 5 primeiros livros da Bíblia, né, a Torá, lá na Bíblia hebraica, esses 5 primeiros livros foram escritos, na verdade, por várias pessoas. Tanto é que se descobre isso vendo a escrita, o estilo que cada pessoa escreve. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia não foram escritos de forma alguma por Moisés. Isso aí é que o povo hebreu atribuiu a Moisés. Portanto, Moisés não escreveu nada. Só para ter uma ideia, no primeiro capítulo de Gênesis, temos ali um relato lendário sobre a criação de todas as coisas. E no segundo capítulo do próprio livro de Gênesis, temos o segundo relato lendário da criação de todas as coisas. São 2 relatos diferentes. E isso na língua original é fácil perceber que ali foram 2 pessoas que escreveram 2 relatos. Cada pessoa escrevendo o seu relato. Isso prova, obviamente, que Moisés nada escreveu. Portanto, aqui, várias pessoas, vários escribas escreveram o que está aqui nos 5 primeiros livros da Bíblia. Portanto, aqui vamos a mais uma prova de que o povo, naquela época, por profunda ignorância, criaram muitos deuses. Os povos criavam muitos deuses e passavam a adorar esses deuses. Aqui temos, o recadinho aqui do escriba, né? Em Deuteronômio. O escriba aqui está escrevendo para o povo hebreu, o povo da Bíblia, né? Que criou o Deus Javé, que é o mesmo Deus em que os cristãos hoje acreditam. Então aqui você vê no versículo 14 de Deuteronômio 6, aqui é bem claro, não seguirás, veja aqui, não seguirás outros deuses. Viu aí como a Bíblia está repleta de deuses? Olha aí, outros deuses. Quem escreveu isso aqui foi um escriba hebreu, escrevendo aqui a história lendária de seu povo. Então o próprio escriba aqui hebreu, ele tinha a consciência na época de que havia outros deuses, e não apenas o Deus Javé. Havia outros deuses aqui que eram adorados por várias pessoas, inclusive por
pelos próprios hebreus, que também adoravam outros deuses, como mostrei aqui e estou mostrando, né? Pois bem, aqui veja, ó, o próprio escriba sabia disso, que havia outros deuses de outros povos. Viu como o ser humano cria deuses? Então ele diz, ó, não seguirás outros deuses. Não seguirás por quê? Porque aqui, nessa época, o escriba está aqui defendendo um Deus, que é o Deus Javé, um Deus. Então, aqui temos o monoteísmo, nessa época aqui, temos o monoteísmo. E aqui ele está defendendo o monoteísmo, o escriba, dizendo que ninguém deve adorar a outros deuses, mas apenas ao Deus Javé. Também foi feito pelo povo hebreu. Então aqui ele continua, veja aqui que ele diz, ó, nenhum dos deuses dos povos. Não seguirás outros deuses, não seguirás nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Então, o povo hebreu, a civilização hebraica, morava ali, na Palestina, né? Em toda aquela faixa da Palestina, e ali havia civilizações, povos vizinhos. Os egípcios, que era uma outra civilização, os filisteus, cananeus, heveus, heteus, jebuseus, todos esses povos aí mergulhados em profunda ignorância. E daí eles criaram vários deuses. E obviamente, deuses diferentes. E o próprio escriba aqui reconhece a existência de outros deuses, deuses de outros povos, como ele diz aqui, ó. Não seguirás outros deuses, não seguirás nenhum dos deuses dos povos vizinhos, porque o escriba sabia que outros povos criaram outros deuses. Então cada povo aqui criando seu Deus, criando seus deuses. E como o politeísmo era a regra, aqui está. No 12º vídeo, mostrei ali, né? Em que o Deus Javé, que é o Deus criado pelos hebreus e adorado hoje pelos cristãos, o Deus Javé, lá no 12º vídeo, ele manda matar os próprios hebreus, jovens hebreus, que haviam se apaixonado pelas filhas dos moabitas. O povo moabita também aqui era um povo vizinho do povo hebreu. Então, como os jovens hebreus passaram a namorar, a conviver com as filhas de outro povo chamado moabita, então os hebreus, jovens, passaram a adorar deuses dos moabitas, e entre eles o deus Baal Peor, como eu mostrei aqui, né? Baal Peor, está no 12º vídeo. Ali, esse deus, Baal Peor, era um dos deuses criado pelo povo moabita. E o deus Javé, ciumento, que é o mesmo deus dos cristãos, pediu aqui a Moisés, nessa lenda bíblica, que matasse aqueles jovens hebreus, porque eles estavam adorando o deus Baal Peor. E o deus aqui, Javé, o próprio Deus dos cristãos, não permitia a liberdade de crença religiosa. Era um Deus intolerante. Mandava matar qualquer pessoa que não acreditasse nele. Portanto, aí, ó, temos aqui a prova inatacável de que o mundo da Bíblia é um mundo de violência, de barbaridade, de intolerância religiosa, em que as pessoas não tinham a liberdade de criar deuses e acreditar neles. Cada povo exigia ali respeito ali a seu Deus, e os outros que pensavam diferente deveriam ser mortos. Uma profunda violência na Bíblia, né? Portanto, aqui, ó, mais uma prova de que os deuses aqui, ó, sempre houve deuses na vida do homem. O homem sempre criou deuses por profunda ignorância, né? E aqui está, deuses dos povos vizinhos ali, deuses dos heteus, deuses dos heveus, deuses dos jebuseus, deuses dos filisteus,
deuses dos cananeus, deuses dos egípcios e deuses aqui do povo hebreu, porque o povo hebreu também acreditava em vários deuses. Muito obrigado.